Há algo que ninguém lhe contou. O mundo não está interessado no seu sucesso. Pelo contrário, ele fará de tudo para mantê-lo preso à mediocridade, exatamente onde está. Já percebeu que quando alguém ousa sonhar grande, logo surgem vozes dizendo: isso é impossível, você não tem capacidade, melhor não arriscar. A verdade é que a sociedade foi moldada para formar trabalhadores obedientes, não vencedores. Mas existe um segredo que poucos ousam revelar. O sucesso não é algo que se persegue, é algo que você atrai. Agora, eu lhe mostrarei como se tornar esse ímã poderoso. Não é o acaso que decide o que cada um de nós colherá na vida. A verdade, muitas vezes dolorosa, é que cada pensamento que você alimenta, cada pequeno hábito repetido no silêncio dos seus dias e cada escolha, até as mais insignificantes, vão esculpindo lentamente o seu destino. Pergunte-se, quantas vezes você se pegou agindo no piloto automático, repetindo gestos, palavras e crenças que, no fundo, nem são suas, mas herdadas da sociedade, da família ou de pessoas que nunca chegaram onde você deseja chegar? Será que não está, sem perceber, permitindo que outros pintem a tela da sua vida enquanto você assiste de longe? Pense por um instante na figura de Edwin C. Barnes. Ele não tinha dinheiro, não tinha prestígio, não tinha sequer um convite para entrar no escritório de Thomas Edison. Mas dentro de si havia uma convicção inabalável. Ele se via como parceiro do maior inventor de sua época. Enquanto a maioria esperaria o momento certo ou se deixaria dominar pela dúvida, Barnes subiu em um trem de carga, sem um centavo no bolso, apenas com a chama da determinação queimando no peito. Ele se comportava como sócio antes mesmo de ser reconhecido como tal. Edson, ao olhar para aquele jovem ousado, viu o reflexo de algo que o mundo inteiro ignorava. Um homem disposto a ser forjado pelo fogo da vontade. Essa história não é sobre sorte, é sobre identidade. O mundo responde ao que você acredita ser. Se você se vê como alguém limitado, que deve se contentar com o pouco que tem, então viverá assim. Mas se passar a enxergar-se como alguém capaz, digno e preparado, mesmo antes das provas aparecerem, o universo começará a se mover a seu favor. Quantas oportunidades você já deixou escapar porque não acreditava em si mesmo? Quantas vezes disse, não é para mim, sem sequer tentar? Lembro-me de situações pessoais em que eu mesmo duvidei. Houve um período em minha juventude em que não sabia se minha missão de estudar e registrar os segredos do êxito seria compreendida. Sofri críticas, zombarias e alguns chegaram a dizer que eu estava desperdiçando minha vida correndo atrás de uma ilusão. Eu ia dormir me perguntando se realmente conseguiria e acordava com aquela dúvida corroendo minhas forças. Mas foi exatamente ali, naquele momento de fraqueza, que aprendi uma lição poderosa. O homem que eu estava me tornando era mais importante do que as circunstâncias que me cercavam. Se eu persistisse em cultivar disciplina, coragem e fé, cedo ou tarde, os resultados viriam. Não é diferente com você. Todos os dias, ao acordar, você já começa a se transformar em alguém. A questão é, está se transformando no tipo de pessoa que atrai oportunidades ou no tipo de pessoa que as repele? Veja como isso se manifesta nos detalhes. Uma pessoa que carrega nos ombros a postura da derrota, que fala sempre em problemas, que acredita que os ricos são ricos porque tiraram dos pobres, inevitavelmente cria em torno de si um campo de energia que repele o progresso. Já uma pessoa que se coloca de pé com confiança, que fala em soluções, que aprende com os erros e que visualiza sua vida maior do que ela é hoje, começa a atrair, sem perceber, pessoas, ideias e situações que o empurram para frente. Imagine-se caminhando por uma rua. Você já encontrou alguém que, apenas pelo modo de andar,
pelo brilho no olhar, transmitia uma presença que impunha respeito. Essas pessoas não nasceram assim. Elas foram se construindo, decisão após decisão, hábito após hábito. Você já se perguntou: o que eu transmito quando entro em um ambiente? Inspiro confiança ou desperto desconfiança? Pareço alguém preparado para grandes responsabilidades ou alguém que precisa ser guiado? A pergunta que fica é: o que você está se tornando? Todos os dias você pinta, com seus gestos e pensamentos, o quadro da sua vida. Pode estar criando uma obra-prima que refletirá sua grandeza, ou permitindo que a falta de clareza, o medo e a dúvida produzam um retrato que você mal reconhece. A vida não entrega sucesso como prêmio de consolação. Ela devolve com precisão implacável a identidade que você escolhe cultivar. E aqui está o segredo que o mundo tenta esconder. Você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que já é. Desejar fortuna, sem construir a mentalidade de alguém que cria riqueza, é como tentar colher trigo tendo plantado pedras. Desejar reconhecimento, sem desenvolver a disciplina, a coragem e o caráter de quem merece reconhecimento, é como esperar aplausos em um palco vazio. Portanto, antes de pensar em como alcançar o sucesso, pergunte-se: em quem estou me tornando? Essa é a verdadeira raiz de todas as conquistas. E se a resposta ainda não o orgulha, saiba que a boa notícia é que a cada amanhecer você segura novamente o pincel. A obra-prima ainda pode ser criada. O quadro ainda pode mudar. A decisão está em suas mãos agora. A vida não recompensa os que vagueiam sem rumo. Quem não sabe o que deseja acaba se tornando parte do plano de outra pessoa. A grande diferença entre aqueles que vencem e aqueles que vivem na estagnação é a clareza de propósito. Quantas vezes você já disse a si mesmo: quero ser bem-sucedido? Mas o que isso significa? Para uns pode ser liberdade financeira, para outros reconhecimento, para outros ainda paz de espírito. Mas se você não traduz esse desejo em uma meta clara, mensurável e definida, continuará sendo apenas um sonho, um eco perdido no vazio. Quando eu comecei a entrevistar homens de sucesso, percebi que todos, sem exceção, tinham uma visão precisa do que buscavam. Não era apenas um desejo, era um projeto de vida. Andrew Carnegie, por exemplo, não sonhava apenas em enriquecer. Ele tinha a meta clara de se tornar o maior produtor de aço do mundo, e cada decisão que tomava era medida à luz dessa meta. Foi essa clareza que o impulsionou a transformar a indústria. Por outro lado, conheci pessoas brilhantes, com talentos extraordinários, que desperdiçaram a vida porque nunca souberam o que realmente queriam. Definir metas não é um exercício de fantasia, é um ato de coragem. Você já se perguntou por que tantas pessoas evitam escrever no papel exatamente o que desejam conquistar? Porque no momento em que definem, assumem também a responsabilidade de agir, e o medo da responsabilidade paralisa. Mas aqui está uma verdade que pode libertá-lo. É melhor falhar na tentativa de conquistar uma meta definida do que viver uma vida inteira sem direção, sendo levado de um lado para o outro pelas circunstâncias. Lembro-me de uma fase em que precisei escolher entre continuar em projetos que me traziam algum conforto financeiro imediato ou dedicar meus esforços a compilar, em palavras, as leis que descobri nas histórias de homens bem-sucedidos. Não foi uma decisão fácil. Houve noites em que eu ficava acordado, me perguntando se não seria mais sensato escolher o caminho seguro. Mas dentro de mim havia uma meta clara: registrar princípios que pudessem guiar qualquer pessoa rumo ao êxito. Essa clareza me sustentou quando não havia dinheiro, quando não havia aplausos, quando tudo parecia perdido.
Você pode imaginar o poder que teria em suas mãos se soubesse exatamente o que quer conquistar nos próximos 5 anos, nos próximos 12 meses, nas próximas 4 semanas? Imagine a diferença entre alguém que diz, quero melhorar minha vida financeira, e alguém que declara, nos próximos 12 meses, vou quitar todas as minhas dívidas, economizar 20% do que ganho e abrir uma pequena fonte de renda extra. O primeiro está sonhando, o segundo está construindo. E não basta apenas ter uma meta clara, é preciso dividi-la em etapas. Thomas Edison, antes de dar vida à lâmpada, fracassou milhares de vezes. Mas cada tentativa era uma etapa prevista em sua mente, um degrau necessário. Ele não estava vagando no escuro. Tinha um plano que, mesmo diante do fracasso, o mantinha firme. Pergunto-lhe, quantas vezes você desistiu porque só olhava para a distância imensa que separava você do seu sonho? Já pensou que talvez o que lhe falta não seja talento, mas apenas a habilidade de dividir sua meta em pequenos marcos, alcançáveis um por um? As metas claras também têm outro efeito poderoso. Elas o protegem da distração. O mundo está cheio de pessoas que querem a sua atenção, de ofertas que parecem boas, de atalhos que soam promissores. Mas, quando você sabe para onde está indo, cada nova proposta passa por um filtro simples. Isso me aproxima ou me afasta da minha meta? Se aproxima, é oportunidade. Se afasta, é distração. Não se engane, a vida não dá nada ao acaso. Aqueles que não definem seus próprios objetivos acabam ajudando a realizar os objetivos de outros. E muitas vezes passam a vida inteira trabalhando duro apenas para ver seus sonhos dissolvidos, porque nunca tiveram a coragem de traçar um caminho. Agora eu lhe pergunto, qual é a sua meta? Consegue descrevê-la em uma frase simples, direta, clara? Se não consegue, talvez esteja apenas sonhando. E enquanto sonhar, o tempo continuará passando e você continuará preso à roda dos dias iguais. Mas se tiver a ousadia de definir, escrever e visualizar todos os dias o que deseja, algo extraordinário começará a acontecer. Seu pensamento ganhará foco. Seu corpo se moverá na direção certa e as circunstâncias que antes pareciam incontroláveis começarão a se alinhar a seu favor. O segredo é este: não espere que o mundo lhe entregue o que você não ousa pedir. Tenha metas definidas, deles forma, prazo e ação. Transforme o desejo em plano e o plano em hábito. E verá que, pouco a pouco, os dias deixarão de ser uma sequência de acasos para se tornar uma construção sólida do futuro que você sempre quis viver. O fracasso não é o contrário do sucesso. Ele é parte indispensável da jornada. No entanto, a maioria das pessoas teme tanto a derrota que prefere viver uma vida medíocre a arriscar-se em direção ao que realmente desejam. Quantas vezes você já deixou de tentar porque pensou, e se eu falhar? Pois lhe digo, você já está falhando quando não tenta. O mundo ensina que cair é vergonha, que errar é sinal de incapacidade, quando na verdade cada queda é apenas a preparação para o próximo passo. Veja a história de Abraham Lincoln. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, perdeu eleições, enfrentou falências e tragédias pessoais devastadoras. A cada derrota, a maioria dizia que ele deveria desistir, mas Lincoln enxergava em cada golpe uma lição. Não era o fracasso que o definia, mas a capacidade de levantar-se mais forte. E não foi exatamente essa resiliência que o preparou para conduzir a nação no seu momento mais difícil? Eu mesmo vivi isso em carne própria. Houve um período em que investi todas as minhas forças em um projeto que julgava ser o mais importante da minha vida. Trabalhei por anos, acreditando que ele mudaria meu destino. Mas, de repente, tudo se desmoronou. Os recursos se foram. Os aliados desapareceram e fiquei sozinho diante daquilo que parecia ser o fim da linha.
Passei noites em claro, tomado por vergonha e desânimo. Perguntava a mim mesmo, será que minha vida inteira foi em vão? Mas, no fundo, algo me dizia que aquele fracasso não era um túmulo, e sim um campo fértil. Ele me obrigou a repensar, a reorganizar minhas forças, a buscar novos caminhos. Foi justamente dessa dor que nasceram as obras que hoje inspiraram milhões. Se não tivesse falhado, talvez tivesse continuado preso a algo pequeno, sem jamais descobrir o propósito maior que me aguardava. É curioso como o fracasso expõe a alma. Há os que, diante da queda, permanecem no chão, lamentando e amaldiçoando a sorte. E há aqueles que, mesmo feridos, decidem se levantar e seguir em frente. A diferença não está nas circunstâncias, mas na interpretação. Você já percebeu como duas pessoas podem viver a mesma dificuldade e reagir de forma oposta? Uma vê o fim, a outra enxerga um começo. Uma pergunta: por que isso aconteceu comigo? Enquanto a outra questiona: o que posso aprender com isso? A verdade é que os obstáculos são professores disfarçados. Eles não aparecem para barrar sua caminhada, mas para fortalecê-la. Pense em um atleta. Seus músculos só crescem porque enfrentam resistência. Da mesma forma, sua mente e sua fé só se expandem quando são desafiadas. Se a vida fosse um mar calmo, você jamais aprenderia a navegar em tempestades. O que diferencia os vencedores é a capacidade de transformar cada golpe em combustível. Eles sabem que uma falha é apenas um episódio, não a história inteira. Você consegue se lembrar de um momento em que acreditou estar derrotado, mas que mais tarde percebeu que aquela experiência o fez mais sábio e mais forte. Pois saiba, ali estava escondida a semente do sucesso. E aqui vai uma advertência: fracasso é temporário, mas desistir o torna permanente. O mundo está cheio de homens e mulheres que tinham potencial grandioso, mas se renderam na primeira ou segunda queda. Desistiram tão perto da vitória que, se tivessem persistido mais um pouco, talvez hoje fossem lembrados como exemplos de superação. Portanto, quando a vida lhe derrubar, e ela certamente o fará, não se apresse em concluir que tudo terminou. Levante-se, sacuda a poeira, observe o que pode aprender e siga adiante. Cada passo depois da queda tem mais valor do que 1000 passos em terreno seguro. É nesses momentos que você forja a coragem, a disciplina e a fé que o tornarão imbatível. Nunca esqueça, a estrada para o êxito não é reta, é tortuosa, cheia de pedras, desvios e quedas. Mas cada vez que você se levanta, está um degrau mais alto. E chegará o dia em que olhará para trás, verá cada fracasso que o atormentou e entenderá que eram, na verdade, os tijolos que construíram o seu triunfo. Antes que o mundo acredite em você, é preciso que você mesmo se veja como alguém capaz de realizar aquilo que deseja. Esse é o ponto de partida de todas as conquistas: a confiança interior. A maior parte das pessoas não fracassa por falta de talento, nem por ausência de oportunidades, mas porque jamais acreditou que era digna do que sonhava. O inimigo mais poderoso não está do lado de fora, mas dentro da mente, sussurrando frases como: você não é suficiente, você não tem o que é preciso, quem é você para sonhar tão alto? Pense nos irmãos Wright. Quase todo o mundo ria da ideia de voar. Cientistas respeitados os ridicularizavam, jornais os tratavam como loucos, mas eles acreditaram. Mantiveram firme a imagem em suas mentes de que o homem poderia conquistar os céus. E quando finalmente conseguiram, todos aqueles que zombavam foram obrigados a se calar. O que os sustentou não foi a aprovação dos outros, mas a confiança que tinham em sua visão. Lembro-me vividamente de uma época em que enfrentei esse mesmo dilema. Havia quem dissesse que meu trabalho de entrevistar homens de sucesso e extrair seus princípios era uma perda de tempo. Cheguei a ouvir de pessoas próximas que eu estava desperdiçando minha vida em ilusões.
Por um momento, essa crítica me feriu, mas ainda que vacilante, mantive dentro de mim a chama da certeza de que havia uma missão a ser cumprida. E foi essa fé em mim mesmo que me permitiu continuar, mesmo quando parecia não haver razão para prosseguir. Hoje entendo que se tivesse cedido à dúvida, jamais teria deixado ao mundo os registros que mudaram tantas vidas. Você já parou para refletir quantas oportunidades deixou passar por não acreditar em si mesmo? Quantos projetos poderiam ter florescido se, em vez de escutar a voz do medo, você tivesse dado um passo de confiança? A verdade é que a dúvida paralisa mais do que o fracasso. O medo de não ser capaz rouba mais sonhos do que qualquer obstáculo real. A autoconfiança não nasce pronta, ela é construída como um músculo. A cada vez que você decide agir, mesmo com medo, prova a si mesmo que é capaz. Pequenas vitórias acumuladas, uma após a outra, criam a base de uma fé inabalável em suas próprias mãos. É como aprender a caminhar. Você cai, se levanta, dá mais um passo e de repente já está correndo. O segredo é começar, ainda que inseguro, porque a confiança cresce na ação, nunca na espera. Mas é importante diferenciar autoconfiança de arrogância. Confiar em si mesmo não significa acreditar que nunca falhará, e sim saber que, mesmo falhando, você terá forças para recomeçar. É a convicção de que seus erros não definem quem você é, apenas o preparam para o que pode se tornar. O arrogante acredita que já está pronto. O confiante sabe que está em construção, mas que nada pode detê-lo. Pergunte-se, como você tem se visto? Como alguém que precisa de aprovação constante para avançar, ou como alguém que, mesmo sem aplausos, segue em frente? O mundo se inclina diante de quem transmite certeza, porque todos somos naturalmente atraídos por pessoas que confiam em si mesmas. E quando você aprender a carregar essa presença, quando seus gestos, sua voz e sua postura revelarem convicção, portas começarão a se abrir sem que precise implorar. Nunca espere que os outros lhe deem o aval para acreditar em si. Se Walt Disney tivesse aceitado o rótulo de sem criatividade que lhe deram, jamais teria construído o império que transformou sonhos em realidade. Se Henry Ford tivesse se curvado diante das críticas de que seu carro para as massas era loucura, jamais teria revolucionado a indústria. Se eu próprio tivesse esperado a validação alheia, não estaria aqui partilhando essas verdades. A vida oferece duas escolhas: duvidar e permanecer pequeno ou acreditar e abrir caminho para o extraordinário. A decisão é sua. E o dia em que você decidir, de forma firme, confiar em si mesmo, esse será o dia em que o mundo começará a refletir essa confiança de volta para você. Porque a autoconfiança é o ímã invisível que atrai oportunidades, aliados e realizações. Tudo começa dentro. Tudo começa na crença silenciosa, porém inabalável, de que você é capaz. A maioria das pessoas vive escrava da motivação. Elas dizem a si mesmas: vou começar quando me sentir pronto, quando estiver inspirado, quando o momento for ideal. Mas o momento perfeito nunca chega. A vida não espera que você esteja animado, disposto ou cheio de energia para lhe oferecer as oportunidades. O que separa quem conquista de quem apenas sonha é a disciplina, a capacidade de agir, mesmo quando a vontade desaparece. É ela o verdadeiro segredo do êxito, embora poucos estejam dispostos a encará-lo. Disciplinar-se é dominar a si mesmo. Não se trata de fazer o que é fácil, mas de fazer o que precisa ser feito, ainda que doa, ainda que seja desconfortável, ainda que a mente tente negociar desculpas. Quantas vezes você já começou um projeto cheio de entusiasmo, apenas para abandoná-lo na segunda ou terceira semana? Isso acontece porque a motivação é passageira. Um dia você acorda cheio de energia, no outro o peso do desânimo cai sobre os ombros.
Se sua vida depende apenas da motivação, viverá em ciclos de tentativa e desistência. Eu próprio vivi essa batalha. Houve um tempo em que precisei escrever centenas de páginas em condições nada favoráveis. Muitas vezes a inspiração não vinha, as palavras pareciam se esconder. Se eu tivesse esperado pelo estado de espírito ideal, jamais teria concluído uma única obra. Mas aprendi a sentar-me diante do papel todos os dias, com disciplina, como quem cumpre um dever sagrado. E aos poucos, aquela constância produziu frutos que a inspiração sozinha jamais poderia gerar. Veja os atletas que admiramos. Eles não treinam apenas quando sentem vontade. Eles correm sob a chuva, levantam peso quando estão cansados, seguem a dieta quando todos à sua volta se permitem excessos. É essa disciplina que constrói corpos fortes, mentes firmes e resultados que parecem inalcançáveis para a maioria. O mesmo acontece em qualquer área da vida. Empresários que prosperam, artistas que deixam legado, líderes que inspiram. Todos compartilham um traço em comum. Não se apoiam na motivação, mas no hábito disciplinado. E você, quantas vezes adiou seus planos, esperando o dia certo, o clima certo, a oportunidade certa? Quantas vezes disse, amanhã eu começo? Mas cada amanhã se transforma em mais um ontem perdido. A disciplina é dura no início, mas libertadora depois. O que hoje parece sacrifício, amanhã se transforma em resultado. O que hoje exige esforço, amanhã se torna natural. Pense, levantar-se cedo pode ser doloroso nas primeiras semanas, mas depois se torna automático. Economizar parte da sua renda pode ser difícil no começo, mas logo transforma-se em segurança e liberdade. Rejeitar distrações para focar em algo maior pode parecer um peso, mas em pouco tempo se converte em orgulho pelos resultados alcançados. O curioso é que a disciplina não exige grandes feitos de imediato. Ela começa nas pequenas escolhas. O horário que você decide acordar, a promessa que cumpre a si mesmo, a tarefa que executa mesmo sem vontade. Cada pequena decisão fortalece o músculo da disciplina. E quanto mais você treina, mais forte se torna. É como empurrar uma roda pesada. No começo quase não se move, mas com cada empurrão ela ganha velocidade, até que finalmente gira sozinha. Pergunto-lhe, seus hábitos atuais estão alinhados ao futuro que deseja construir? Se hoje pudesse observar os próximos 5 anos da sua vida, baseados apenas no que você faz diariamente, sentiria orgulho ou vergonha? O futuro não se constrói em grandes saltos, mas em passos pequenos e consistentes, dados com disciplina todos os dias. Quero lançar-lhe um desafio simples, mas poderoso. Escolha uma ação importante, algo que você sabe que pode mudar sua vida se for feito de forma constante. Talvez seja ler algumas páginas de um bom livro todos os dias, economizar uma quantia fixa semanalmente, praticar um exercício físico ou dedicar 1 hora de trabalho profundo em seu objetivo. Faça isso, sem falhar, durante 7 dias, apenas 7. Você perceberá que ao final dessa semana começará a sentir dentro de si uma nova força. E se continuar, essa força se tornará um hábito inquebrável. A disciplina é a ponte entre sonhos e realidade. Sem ela, mesmo as melhores ideias desmoronam. Com ela, até o plano mais simples pode transformar-se em grandeza. Não espere sentir-se pronto. Não espere a vontade chegar. Haja. Mostre a si mesmo que pode ser senhor de sua mente, dono de suas ações e construtor do seu destino. Porque, no fim das contas, o sucesso não pertence aos mais inteligentes nem aos mais talentosos, mas àqueles que têm a coragem silenciosa de fazer, dia após dia, o que precisa ser feito. A vida está em constante movimento. Nada permanece igual por muito tempo. O que hoje parece seguro, amanhã pode desaparecer. E o que hoje parece funcionar, amanhã pode já não servir mais.
E é exatamente por isso que aqueles que alcançam o verdadeiro sucesso nunca param de aprender, nunca deixam de se reinventar, nunca se contentam com o que já sabem. Eles compreendem que o conhecimento não é um evento isolado, mas um processo contínuo, uma chama que deve ser alimentada diariamente. Conheci homens riquíssimos que perderam tudo porque acreditaram que o que sabiam já era suficiente. Ficaram presos às próprias ideias, resistiram às mudanças e foram atropelados pelo tempo. Em contrapartida, vi outros que, mesmo começando do nada, prosperaram justamente porque mantiveram a mente aberta, atentos ao que poderiam aprender e aplicar. A diferença entre uns e outros não foi a sorte, mas a disposição para crescer continuamente. Andrew Carnegie, por exemplo, era um homem de aço, não apenas pelo império que construiu, mas pela mentalidade de constante adaptação. Ele observava, estudava, aprendia com os erros dos outros e não temia mudar o rumo quando percebia novas oportunidades. Foi essa atitude que o colocou à frente de seus concorrentes e o tornou um dos homens mais influentes do seu tempo. O mundo se transforma em silêncio e somente aqueles que se adaptam permanecem relevantes. Mas não pense que aprender significa apenas acumular informações. Ler um livro, ouvir uma palestra ou receber um conselho não mudam nada se você não aplica o que absorveu. A sabedoria não está em encher a mente, mas em transformar cada aprendizado em ação. Pergunte-se: quantas vezes você já ouviu uma ideia valiosa e, no entanto, não fez nada a respeito? Quantas vezes prometeu mudar um hábito depois de uma lição marcante, mas voltou aos velhos padrões no dia seguinte? Eu mesmo precisei aprender essa lição de forma dura. Houve um período em que, depois de entrevistar dezenas de homens de sucesso, eu acreditava que já havia reunido material suficiente para cumprir minha missão. Mas, quando tentei colocar em prática, percebi que havia lacunas enormes no meu entendimento. Foi nesse momento que compreendi que não bastava registrar o que outros haviam feito. Eu precisava aplicar em minha própria vida, testar, errar e ajustar. Somente assim aquelas leis deixariam de ser palavras e se tornariam experiência. Essa constatação mudou não apenas meu trabalho, mas minha forma de viver. Você já parou para refletir sobre o quanto tem crescido? Está mais sábio hoje do que há um ano? Está mais preparado do que estava há 5 anos? Ou apenas repetiu os mesmos dias, embalado pela rotina, sem realmente avançar? O perigo de estagnar é que a vida não para. Se você não cresce, inevitavelmente será ultrapassado. O aprendizado contínuo também exige humildade. É preciso reconhecer que nunca sabemos o bastante. O momento em que alguém acredita possuir todas as respostas é o momento em que começa a declinar. Os grandes inovadores, pensadores e líderes que conheci não eram aqueles que se gabavam de suas certezas, mas os que permaneciam curiosos, dispostos a ouvir, observar e mudar. A mente é como uma lâmina. Se não for afiada constantemente, torna-se cega e incapaz de cortar novos desafios. A cada dia, você tem a oportunidade de afiar sua mente por meio de novas leituras, reflexões, conversas e experiências. Mas de nada adianta acumular conhecimento sem aplicação. É como possuir uma ferramenta poderosa e deixá-la enferrujar em um canto. O mundo não perdoa a estagnação. As circunstâncias mudarão com ou sem a sua permissão. A questão é, você mudará junto? Estará preparado para se adaptar, aprender e transformar-se continuamente? Ou ficará agarrado ao passado, tentando repetir fórmulas que já não funcionam? Se deseja ser um verdadeiro imã de oportunidades, comprometa-se a aprender algo todos os dias, por menor que pareça. Leia algumas páginas, observe alguém mais experiente, reflita sobre seus erros, teste um novo caminho, mas, sobretudo, aplique. Porque o conhecimento sem ação é apenas potencial.
Já o conhecimento aplicado, ainda que pequeno, é poder em movimento. E lembre-se, a vida não exige perfeição, exige progresso. Enquanto você estiver disposto a crescer, a se adaptar e a se renovar, estará sempre à frente da maioria, porque o sucesso não pertence a quem sabe mais, mas a quem nunca deixa de aprender. O ponto mais importante que você deve guardar é que o sucesso não se conquista correndo atrás dele, mas sim se tornando o tipo de pessoa que o atrai naturalmente. A transformação começa dentro, na forma como você pensa, age e se disciplina todos os dias. É essa mudança interior que molda seu destino. Agradeço por ter estado comigo até aqui e agora o convido a continuar essa jornada. O próximo vídeo já está à sua disposição na tela, pronto para ajudá-lo a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que é agora. Eu o espero lá.